Diversidade. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1:21. O que se chama hoje de diversidade nada mais é do que um relativismo ontológico, quando o próprio ser perdeu qualquer forma definida. Desde a Revolução Francesa de 1789, os conceitos concernentes ao ser humano passaram a sofrer deformidades, o início do processo que levou à calamidade existencial que presenciamos em nossa sociedade. Até o século XVIII, embora já em franco processo de enfraquecimento, devido ao fato de ter sido modelada por uma cosmovisão centrada nas Escrituras, a sociedade ocidental ainda percebia o ente humano por sua essência, o que foi rotulado de essencialismo. A partir de então, começaram a surgir tendências não conformistas, que primavam pela rebelião contra todos os princípios que regiam a vida humana até então. No Iluminismo, movimento que tem como grande marco exatamente a Revolução Francesa, o homem já havia se tornado o centro de todas as coisas, como resultado do humanismo e do renascentismo que já vigoraram havia certo tempo, cerca de 2 séculos. Dessa forma, a busca pela satisfação humana, o prazer como objetivo de vida, acentuou o hedonismo como regra para uma sociedade que se afastava dos conceitos cristãos a passos largos. No entanto, o frame, a moldura da sociedade, havia de permanecer cristã por todo o século XX. Todavia, o apagar das luzes do século passado anunciava também a ruína das fronteiras cristãs na sociedade ocidental. Hoje já há movimentos de anticristianismos na Europa e nos Estados Unidos, que pregam que o ser humano não pode experimentar autêntica felicidade enquanto a religião cristã existir. Dessa forma, franca e abertamente, proclamam a extinção do cristianismo e militam pela extinção das igrejas cristãs. A grande bandeira levantada por esses movimentos está fincada exatamente na questão dos costumes. Para os seus defensores e proponentes, o cristianismo é pernicioso, pois regra a sociedade e estabelece modelos de comportamentos, algo que para eles equivale à verdadeira tristeza e amargura. Não é por acaso que tais movimentos encontraram nos grupos feministas e homossexuais valiosos e ardorosos aliados. Existe, de fato, espaço para diversidade, mas que jamais pode ser reconhecida na completa ausência de limites, como é a que tem sido propalada. Deus não criou clones. A obra criadora de Deus não foi a reduplicação de seres. O Criador é criativo. No entanto, nada do que fez o Senhor originalmente tinha existência aleatória. O homem e a mulher, criados no Éden, refletiam perfeita e naturalmente a ordem criada. Não eram necessários princípios normativos para que eles pudessem aprender a viver. Tudo já estava escrito nas tábuas de seus corações. O Espírito Santo estava neles. Eles tinham impingida a face de Deus, um recipiente que não apenas parecia com o Criador, mas no qual o próprio Deus habitava. A partir da queda, o ser humano necessitou de ensinamento, de orientação para saber como viver. O texto epigrafado faz parte da grande acusação que o apóstolo Paulo faz contra toda a humanidade logo no início da carta aos Romanos. Estão debaixo da ira de Deus. Os homens preferiram a impiedade e a injustiça como procedimento, abandonando o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, diz o apóstolo Paulo, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
A revolta contra Deus é revolta contra si mesmo, pois o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Dessa forma, ao se afastar de Deus, o ser humano se afasta do modelo usado para sua criação, deformando sua própria humanidade. É isso o que é a diversidade pregada hoje, a deformação do homem. São seres humanos desorientados, consequência de seus próprios raciocínios contrários à verdade. O suposto grito de liberdade que acreditam ter dado diante do Deus cristão é, na verdade, a constituição de uma não-humanidade, a descaracterização do ser humano, o não ser, um ente disforme, algo em constante transformação. Na verdade, no Dasein heideggeriano, o homem pós-moderno encontrou essa liquidez, essa falta de padrão específico, uma identidade que tem como única norma o não ser para apenas estar constantemente. Longe de nós essa tragédia. Quero um filho que possa chamar de filho e uma filha que possa chamar de filha, jamais um meninix. O homem procura sua própria destruição a partir da indefinição de si mesmo. Graças a Deus por conhecermos a verdade. As Escrituras são a única regra segura para viver. Lute pela afirmação dos seus princípios. Fale da salvação em Jesus Cristo. As virtudes cristãs têm como finalidade ensinar ao homem o bem viver, buscando a glória de Deus, restaurando cada vez mais em si o seu reflexo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.